Olá, muito boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima. Mais uma vez agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, por podermos estar aqui, por poder compartilhar o que os Espíritos de Deus nos oferecem. Sou Carlos José dos Santos. Eu gosto de aprender, gosto de estudar. Nessa horas, tudo bem, meu amigo? Um abraço a toda a família. Eu gosto de aprender, gosto de estudar, eu gosto do progresso, gosto de entender as coisas, gosto de observar o que está acontecendo. Busco o conhecimento histórico, desde que eu aprendi com os espíritos a estudar a história do mundo. História. Que a gente cai na realidade. A gente sabe que mundo nós estamos vivendo. A gente sabe que momento é esse. Quando a gente procura estudar sobre reencarnação, a gente consegue entender quem é que está reencarnado exatamente no mesmo momento, no mesmo jeito. Quando os Espíritos nos falaram que aqueles herodianos estavam encarnados, a gente vai entendendo algumas barbáries que andam acontecendo. Esse descuido com as crianças, essa falta de amor para com os pequeninos. Quando eles nos falam que aqueles imperadores romanos, quando fala imperadores, também aqueles que estavam naquelas cortes, também estão reencarnados. Também a gente vai entendendo, quando os Espíritos nos falam que uma encarnação é muito pouco para alguém mudar. Se 1000 anos é como o dia de ontem que passou, 100 anos aqui na Terra não é nada, 80 anos não é nada, 70, nada. Então a gente vai entendendo nessa demora que a humanidade tem para poder acabar de uma vez por todas com a violência, com a injustiça, com as doenças, com a miséria, com a fome. A gente entende que o mundo precisa evoluir. E a gente sabe que essa evolução, ela acontece, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, a golpes de sofrimento. Um dia, Dom Carlos Ramírez nos disse que, enquanto as coisas estão boas, todo mundo para de se preocupar. Ninguém fica atento, ficam-se distraídos, que está tudo bem. Mas quando as coisas estão ruins, aí as pessoas buscam qualquer coisa vale, qualquer coisa serve, para tentar acabar com essa situação ruim que se vive. Quando Jesus nos fala sobre oração e vigilância, é para que a gente consiga entender que quando as coisas estão bem, a gente só precisa cuidar do perigo que a gente está correndo, para a gente não cair no comodismo e achar que nunca vai acontecer nada de ruim. É nessa hora que a gente tem que estar atento, precavido contra a nós mesmos, as atitudes que a gente toma, para não cometer erros e não armar o inimigo e perdermos a segurança que nós temos. Esse sofrimento, quando a gente passa por sofrimento, normalmente quando a gente passa por dificuldades, é quando a gente mais cresce, quando a gente dá mais valor às coisas, quando a gente presta mais atenção em tudo que faz.
quando a gente dá valor àquilo que reconquistou, e a gente não quer perder mais, então nós banimos toda e qualquer alusão às situações ruins que passamos um dia. A gente não apaga da memória. Evoluir depende só de nós. Dentro dessas condições que estamos, se estamos aqui nesse mundo novamente, cercados de herodianos, cercados de aqueles dissidentes, aqueles descendentes ou aqueles seguidores, né, dos imperadores romanos, das suas cortes e daquela balbúrdia, né, com que o mundo vivia. E também, por que não falar da Babilônia? Por que não falar também da Grécia Antiga? Por que não falar de muitas coisas que aconteceu recentemente ali na Europa, com aqueles impérios, naqueles reis? Todos os países da Europa tinham um rei. Todos. E aqueles reis eram destronados pelos próprios irmãos, pelos próprios filhos, por aqueles que estavam ali do lado. Isso não faz muito tempo. Quando a gente fala que é muito difícil, né, uma nação mudar, um povo mudar, porque o ser humano, é difícil ele aceitar primeiramente o erro, é difícil ele aceitar que ele está reencarnado ali para acertar e que ele não deve agir como agiu nas encarnações passadas e cometer erros. Primeiro, porque a gente não consegue esconder os erros das fraquezas que tivemos do passado. Nós não podemos achar que ninguém vê, ninguém percebe. Eu ando muito sério, pensativo a respeito de tudo isso, em relação ao Brasil e ao mundo, né? Hoje estava conversando ali com alguns irmãos, falando que um dia nós nos trataremos como seres humanos. Seres humanos que vivem num planeta. Seres humanos que abominarão a fome, a miséria, as doenças. Seres humanos que ajudarão uns aos outros para que eles mesmos sejam ajudados, a fim de disseminar com essas diferenças que existem no mundo, diferenças essas, que são provocadas pelos próprios grupos que estão reencarnados, que por suas afinidades têm as suas formas de pensar, de agir e de ser. Os espíritos nos ensinam muita coisa, né? Eu sei que tem muita gente, né, que recebe, ou pelo menos diz receber, né, mensagem de espíritos, muito, né, melzinho na chupeta, né? Muitas mensagens bonitas, doces. Quando eu falo para vocês que eu acredito em Deus, acredito nos espíritos, eu ando com os meus pés no chão, é justamente porque eu vivo aqui no mundo material. Eu vivo aqui no mundo material. Eu observo tudo que está acontecendo aqui. Certo? Observo as coisas que estão acontecendo aqui. E a gente sabe que a humanidade vai passar por duros golpes de sofrimento, de expurgação. Quando a gente fala de expurgação é porque o planeta precisa evoluir, as pessoas, os seres humanos precisam evoluir, a vibração do planeta precisa melhorar. Então aqueles que estão fora da faixa adequada de vibração serão compulsoriamente levados a situações em outros planetas semelhantes ao seu padrão vibratório. Quando se fala de uma mudança dessas, né, aí é aquele chororô, é aquele arrependimento, é aquelas promessas de sempre. Sabe que tem muita gente que promete muita coisa a Deus que vai mudar. Você nunca se pegou prometendo alguma coisa a Deus, falando assim, não, agora eu vou mudar? Aí você depois se pega caindo nos mesmos erros que cometeu? Né, senhor Eurico, tudo bem? Boa noite.
Tudo bom, meu amigo? Tudo é possível aquele que crê. Então eu acredito também na intervenção divina, sério, certo? Na intervenção divina em relação aqui ao nosso planeta, entendeu? Para que aqueles que estão contaminados com a maldade não contaminem os outros que já estão trabalhando para sair da maldade. Aqueles que insistem em perseguir, sabe? Exatamente como acontecia no Império Romano. Uma perseguição sem fim, pelos motivos pelo qual os imperadores achavam que tinham que perseguir. Eles perseguiam, eles julgavam, eles condenavam e eles, de vez em quando, eles mesmos aplicavam a sentença. Ou mandavam os soldados aplicar a sentença à sua frente. Exatamente à sua frente. Para quê? Para ver aquele espetáculo novamente, aquele espetáculo de dor, sofrimento. Porque tem muita gente que fica feliz vendo o sofrimento alheio. Conhecer sobre reencarnação, sabe que uma das coisas que eu lamento muito é que se aqueles que nos antecederam nesse caminho da mediunidade, essa comunicação dos espíritos, ou mesmo, né, a literatura, né, trabalho, né, que foi feito, né, por Allan Kardec, falando ali, né, sobre os fenômenos espirituais, falando sobre reencarnação. Será que se nós insistíssemos um pouco mais no passado, nas décadas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, falasse sobre reencarnação, falasse sobre as leis de causa e efeito, falasse sobre solidariedade, falasse sobre justiça, talvez o mundo hoje não fosse assim do jeito que é. Não é? É por isso que a gente reencarna. É nessa situação, que a gente reencarna, né, seu Luiz Carlos Martins? E eu só agradeço a Deus por ter nascido, por ter conseguido nascer. Eu sei que daqui para frente, né, as coisas, né, para quem quer nascer, estará assim bem difícil. Ainda mais com esse movimento mundial para que se aprove, né, o aborto, em quaisquer circunstâncias, né, descriminalizando o aborto, né, em todos os países. E se a gente parar um pouquinho para pensar, parece que existe, né? Parece, né? Mas não existe, parece. Que existe, né, um governo que manda nos governos. Não é? Existe, né, uma egrégora, né, que manda nesses governantes. Mas isso é só uma teoria, né? Isso não é verdade, né? Não existe nada dessas coisas de nova ordem mundial, essas coisas, isso é tudo balela. Certo? Não é? Eu sempre falo para vocês, então, muito cuidado, né, com essas notícias que circulam pela internet, para a gente não ficar doido. Tem gente que fica apavorado porque tem tanta gente mal intencionada, tem tanta gente, sabe, com o único desejo, sabe, de apavorar as pessoas, e as pessoas esquecem tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que, sabe, que ouve, que também tem que procurar ouvir daquelas pessoas mais sérias, mais justas, mais sensatas, sobre os mesmos assuntos, que parece que só o mal vai agindo. Lá no Império Romano era assim, parecia que só os exércitos, né, dos imperadores agiam, né, sobre aquele pobre povo que não tinha quem os defendesse. Se isso fosse verdade,
Se isso fosse verdade, como que pôde acabar o Império Romano? Não é não? Por que esses, né, que querem implantar certas coisas ruins, eles não conseguem êxito assim permanente? Por quê? Porque vai contra a lei da vida, vai contra aquilo que o maior desses seres que passaram pela terra, Jesus, ensinou para todos nós. Então, eu acredito sim na intervenção divina, acredito sim nos espíritos que estão reencarnados, que estão e vão contrapondo tudo isso. É que a gente apenas vai dando muito valor a notícias ruins. Tem gente que procura notícia ruim o dia inteiro na internet. Tem gente que só vive ouvindo coisas ruins o dia inteiro na internet. E essas notícias existem? Existem. Mas é sempre com a interpretação de quem as narra. E poucos procuram as notícias boas também. Que quase nunca é compartilhada as notícias boas. Então, as notícias ruins, elas destroem a sua fé, destrói sua paz de espírito, destrói sua segurança. Por quê? É uma carga de vibração tão violenta que faz com que você desacredite de tudo. Aí você fica apenas lamentando. Eu gosto de aprender. Né, Jocely Collins? Eu gosto de aprender. Eu sei que eu expresso, né, pelas minhas palavras, aquilo que eu conheço. Eu aprendi que, através das minhas palavras, através do tom das palavras, do jeito que eu falo, eu vou revelando aquilo que eu sou. Eu revelo se eu sou uma pessoa forte, se eu sou uma pessoa fraca, se eu sou coerente ou incoerente, se eu sou feliz ou infeliz, se eu creio em mim mesmo para que eu consiga mudar a minha vida. Porque, infelizmente, né, ainda existem pessoas que acham que os outros é que têm que mudar a vida dela. E que ela escolheu reencarnar numa situação para ela poder aprender alguma coisa, que ela implorou para que isso acontecesse, e nesse momento em que ela está passando por aquilo que ela se preparou para passar, mas ela cria um estado de revolta tão grande que ela começa a desdenhar de si mesmo, começa a criticar a si mesmo. O que acontece? Começa a criar um campo vibracional à sua volta totalmente desfavorável a tudo aquilo que ela diz que quer de coisas boas. Se os meus feitos não correspondem a isso, a minha vida ela vai sempre retratar aquilo que eu falo e faço todo dia. É simples assim. Certo? Tá certo? Então, bom, gente, alguns nos chamam, né, de catastrofistas, porque a gente gosta de estudar sobre as centúrias de Nostradamus, sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre o Apocalipse, sobre as palavras de Edgar Cayce, sobre a palavra dos Espíritos. Muita gente fica muito alienado, né, com essas coisas. Eu acredito nos Espíritos. Acredito mesmo. Acredito no Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse integralmente. Né, senhor Roberto Zanzani? 11 mil mortos no Marrocos. Bom, nós sabíamos que iriam haver muitos desencarnes coletivos, não é? Todos eles estão sob as nossas orações, estão sob a ajuda dos Espíritos de Deus.
os familiares que estão no plano físico, não é? Estão recebendo também o amparo daqueles que ficaram aqui no plano físico, né? Você sabe que, olha, a gente não pode alimentar ficções. A gente tem que observar fatos. Os espíritos nos avisaram que iriam haver muitos desencarnes coletivos. Certo? Só precisa confirmar esse número. Eu li esse número aqui, né, do irmão que falou. Eu não vi essa confirmação, tá? Mas eu sei que desencarnou muita gente. Então, veja só. Todo esse processo de expurgação, certo? Ele envolve o planeta Terra. Estão reencarnados na Terra aqueles seres que pediram para estar reencarnados neste momento, né, aqui no planeta, mesmo aqueles sabendo que iriam passar por esse momento de dificuldade desses karmas coletivos, desses desencarnes coletivos, certo? Para a sua regeneração. A gente sabe que o desencarne é algo assim muito natural dentro de um processo, né? Diego Nicolai, na verdade são quase 3.000 no Marrocos. Ah, tá. Tá bom. 3.000, né? Passou no jornal 11.000. Bom, gente, eu não sei, tá? Quantos desencarnaram ali. Sinceramente, eu não sei. Tá bom? Mas todos eles, né, estão amparados pela espiritualidade. E os encarnados que ficaram no processo de reconstrução serão também reanimados a que a vida continue. É importante, sabe? Por isso que é importante a gente, de fato, conhecer sobre reencarnação. Por isso que a gente convida todos vocês a estudar. Por isso que é importantíssimo você conhecer sobre reencarnação, sabe? Conhecer sobre esse momento que o planeta está passando. Conhecer um pouco sobre o Apocalipse. Parece, né, que o Apocalipse é um livro, né, é uma parte ali da Bíblia muito difícil, né, de se entender. Eu entendo que é o seguinte: tudo aquilo que é difícil é aquilo que eu não aprendi direito. Tudo que eu não aprendi direito, eu posso me rematricular nessa escola e aprender direito. Então a gente passa a entender melhor o que é reencarnação, o que é o processo reencarnatório, o que é a ação dessas situações kármicas sistêmicas que estão ocorrendo, e não vão parar por aí. Não vão parar. Você sabe que o mal, né, ele vai se juntando para poder provocar aquilo que ninguém quer que provoque. Certo? Tem gente que está aí no Alpaçan, né? Tem gente que está aí na vida tranquila, tem gente que não para de viajar de jeito nenhum. Tem gente que não está nem aí com essas coisas que estão acontecendo no planeta, parece que vive em outro planeta. Quando a gente não se incomoda, viu? Quando a gente não se incomoda com os problemas alheios, a gente não pode depois lamentar por que as pessoas não se importam conosco. Certo? A gente não pode lamentar. Tá certo? Né, Mariel? Nossas orações a eles. Quando a gente vai entendendo, né, seu Júlio Scarpa, sobre reencarnação, karma coletivo e transição planetária, o planeta precisa evoluir, e aqueles que estão como estorvo, né, na Terra, impedindo que a Terra evolua,
vão ter que ir para um planeta com padrão vibracional na mesma categoria que eles estão. Aqueles que adentrarão o processo de regeneração são aqueles que hoje já começam a fazer sua reforma íntima. O planeta está em transe. Então está sendo separado o joio do trigo. O fato de separar joio do trigo não quer dizer que o trigo são os vivos, bonitinhos, santinhos. Não. A separação é entre encarnados e desencarnados. Tanto as levas encarnadas, tanto as levas desencarnados, tem joio e tem trigo. Certo? E esse processo todo, essa reforma íntima toda essa segunda época que nós estamos vivendo aqui, essa oportunidade divina que estamos tendo, é uma avaliação final. Quando você vê as pessoas mostrando o que elas são, elas estão demonstrando que a avaliação final dela é esse resultado pessoal que ela demonstra. É nessa hora que você vê quem é joio e quem é trigo. Os espíritos falaram pra gente. Vocês pensam que conhecem as pessoas que vivem com vocês. Vocês pensam que conhecem filhos, marido, mulher, irmãos, pai, mãe, amigos, pseudo-amigos. As pessoas pensam que conhecem. Então, como a própria energia do planeta, a vibração do planeta, está fazendo com que as pessoas se revelem como são, em todos os campos de atividade. E aqueles que já estão há tempos, fazendo a sua reforma íntima, elas ficam naquela tentativa de tentar ajudar os teus, mas são negligenciados, são criticados, são perseguidos. Que a gente não pode simplesmente forçar as pessoas a ser o que elas não são, acreditar naquilo que você acredita, ou fazer as coisas que você faz. Sabe, essa história fantasiosa de você querer salvar o mundo não dá certo, não. Principalmente nesse momento. Nessa filtragem que vai acontecer, certo? Entre joio e trigo, as pessoas falam, tá bom, então já que é assim, eu escolho ser trigo. Eu não quero ser joio, porque eu sei que o joio está lá escrito que vai ser queimado lá no fogo eterno, uma coisa assim. Então eu escolho ser trigo, tá bom? Onde que é a fila do trigo? Onde que é o lado do trigo? Direita ou esquerda? Não é assim, não. É o que você é. Você vai evoluir. Nem sempre quem está com você vai te acompanhar nessa evolução. É importante saber disso. É muito importante saber disso. Nem todo mundo que anda do teu lado consegue evoluir, ou, às vezes vão evoluir até mais do que você, principalmente quando você está preso às suas mazelas, está preso às suas manias de coisas erradas, e as fraquezas estão ali sendo demonstradas, tá bom? Então olha só, procure, Érica, 3G, Chofar, Tsunami, tudo junto e misturado. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Sabe, eu ando pra frente, de cabeça erguida, fazendo o meu melhor. Seu Juliano, andar com os pés no chão, exatamente. Eu ando com os pés no chão, certo? Na direção e o conhecimento que eu tenho, procurando não me desequilibrar em nenhuma das situações e sempre, pedindo, implorando a Deus que a gente não cometa erros e se perca, nessa jornada. As perdas são irreparáveis? Não, são reparáveis, mas talvez sejam reparáveis apenas nas encarnações que nós conseguiremos ter lá em outros planetas. Certo?
Uma das coisas que eu aprendo, pessoal, nunca discuti com as pessoas, principalmente sobre assuntos em que as pessoas não têm conhecimento, não acreditam, certo? Querem às vezes apenas te perturbar, encher o teu saco, perturbar a tua vida e te atrapalhar. Então, é perda de tempo querer explicar para aqueles que de fato não quer aprender. E quem quer aprender, procura uma escola. Não fica enchendo o saco dos outros. Quem quer aprender, procura aprender. Quem quer encher o saco dos outros, apenas criticam. Só isso. Apenas criticam. Tá bom? Né, Fanel Meloni? É importante a gente estudar, né, Lúcia Davidson? É importante você estudar. É importante você estar com a sua saúde mental preparada. Por quê? A gente vê que tem um povo aí, né, muito legal, muito gente boa toda a vida, juntando, né, forças aí para tentar derrotar um inimigo que eles acham que é inimigo, certo? Que vai dar muito pano para manga. Você sabe que essas nações armamentistas, né, elas que sempre estiveram separadas, elas não se unem ou não criam pactos, né, de união, assim só para pôr medo lá no inimigo, que pelo menos que eles julgam ser inimigos. Para quem gosta de estudar e aprender, consegue entender o que está acontecendo ali nas bandas, né, do hemisfério norte, certo? A coisa por lá não anda muito boa, nem vibracional, nem econômica, principalmente no quesito paz, certo? A gente sabe que os seres humanos, eles disputam o poder constantemente. Uma coisa eu falo, né, sempre para as pessoas sobre tudo que os espíritos falaram. Primeiro, cuide da tua saúde mental e emocional. Cuide da tua saúde física. Né, seu Mauro Barreto? Cuide da saúde física. Cuide. Certo? Seja um observador das coisas que estão acontecendo, que você tem que ter conhecimento e tem que estar com a sua sensibilidade de prontidão, vigilante, certo? De prontidão e vigilante, para que você saiba o que fazer, para onde ir, em quem crer, certo? Diante desse momento que nós estamos vivendo, né, senhor Dr. Max César? Ok? Você sabe que quando a gente começa a falar, né, de essas guerras que aconteceram no mundo, os tolos sempre foram pegos de surpresa, porque sempre acreditaram nos discursos mentirosos para se manter, né, a maioria do povo ali distraído, enquanto o pau comia nessas reuniões gananciosas de disputa de poder. Você sabe que hoje o que está em disputa é o planeta Terra. É o comando do planeta, né? Algumas décadas atrás, o que estava em disputa eram ilhas, o que estava em disputa eram riquezas em continentes, era criar-se um território poderoso. Hoje não. Hoje o que está em disputa é o comando do planeta. Se quem vai comandar está ali na América do Norte ou se quem vai comandar está lá na Ásia. Desse jeito. Está desse jeito.
Mediante a tudo isso, né, Eve Amaral, mediante a tudo isso, né, doutora Lourdes Galvão, como eu gosto de estudar e eu vou prestando atenção nas coisas, eu vou entendendo, né, por que os espíritos falam, olha, gente, não coloque todos os ovos numa cesta só, porque você pode perder todos os ovos de uma vez só. Cuidem da saúde, estejam prevenidos em relação a tudo que se refere ao equilíbrio mental, físico e emocional. Certo? É um momento em que a ciência já vem comprovando que as placas tectônicas, né? Em que as placas tectônicas estão aí se movimentando. Ok? A gente sabe que aquilo que o homem não consegue resolver, a Mãe Natureza assim o fará. Né, seu Yuri? Pois é, compadre. Então, temos que ser mais audaciosos, mais sensíveis, mais observadores do que nunca. Certo? Eu acredito em Deus. Eu acredito nos espíritos. Eu continuo andando com os pés no chão. Tá bom? Então, fortaleça a saúde, fortaleça principalmente o seu pulmão. Não deixe o teu sangue virar uma gelatina. Tome muito cuidado com as coisas que você come. Tá? Se você puder na tua casa ter um canteirinho, principalmente com os temperos naturais, se você puder ter aí, né, uma boa água, certo? Boa água. Precisamos ter boa água. Certo? Tá certo, gente? Água de urucum, alecrim, coisas simples, é o que funciona, tá? Vai cuidando. Cuide principalmente da qualidade do teu sangue pelos alimentos que você vai ingerir. Sua fonte de vitaminas, proteínas, que sejam confiáveis. Tomem cuidados com alimentos industrializados. Em vez de vocês tomarem suco, comam frutas. Se possível você ter um quintalzinho, plante uns pezinhos de fruta aí, nem que for num vaso. Vai produzir fruta suficiente para você comer. Talvez não produza frutos para você vender, mas vai ter pelo menos para você comer. Se você não começar, talvez para muitos parece bobagem, né? Nossa, que loucura isso, né? Que está se falando, né? Principalmente quem mora nas grandes cidades, que é dependente das pequenas cidades, que é dependente aí dos plantadores de comida espalhados pelo mundo. Quem mora nas grandes cidades pode enfrentar gravíssimos problemas, sim, com abastecimento de alimentos. Basta acontecer uma única coisa. Basta nós termos problemas, né, Sr. Ivaldo? Com a internet. Hoje, tendo problema com a internet, todo mundo vai enfrentar problemas com tudo. Com remédios, com abastecimento de água, com trânsito, com movimentações econômicas, com tudo.
Tudo. Hoje nós somos escravos da internet, que é uma ferramenta extraordinária, só que ela é muito mal cuidada. E principalmente que ela é gerenciada aí por pessoas assim bem doidas. Pessoas com capacidade para qualquer coisa. Procure pensar nisso. Tá? Procure pensar nessas coisas. Tá? Vai chegar, uma vez um grande brasileiro diz, né, que as pessoas iriam ter dinheiro e não ter o que comprar. Viu? Uma vez ele disse isso. Certo? As pessoas iam ter dinheiro, as pessoas iriam queimar dinheiro para poder se aquecer, para poder cozinhar, né, um pouco de comida que tinha ou que tem. Certo? Né? Hoje a maioria, Melissa, a maioria das pessoas, a maioria, são dependentes da internet. É só você não. Todo mundo. Hoje praticamente não existe mais telefone fixo. Telégrafo, telegrama, escrever cartas. Né? Hoje as pessoas têm e-mails, né? E-mails, né? Correios eletrônicos. Mas imagina só ter que refazer todo aquele processo de entrega de cartas. Certo? Imagine só. Então, observe o que está acontecendo. Vai se resguardando. A gente vê, viu, seu Alan Maia, tudo isso que a gente, né, vê acontecendo demonstra a incapacidade do ser humano em olhar o todo. Né? É só cada um observar. Parece que todas essas atitudes insanas que estão sendo tomadas no planeta parece ser proposital para gerar um caos. Certo? Tem gente, né, que acha, né, que provocando um caos vai provocar, né, um desencarne coletivo gigantesco. Aí depois eles voltam, certo? Eles acham que é assim que vai acontecer. Eles voltam para poder dar continuidade ao seu plano de ter um planeta particular só para eles. Eles acham que é isso que vai acontecer. É que eles esquecem que realmente existe um governo, que não é o governo deles material, mas um governo espiritual, que está utilizando de tudo isso, né? E eles também são até mesmo instrumentos para mostrar quem é quem. Sabe quando o mal atua? Né? Cada um mostra quem é. Quando o mal está atuando, cada um demonstra o que é. Então os senhores do karma agem mediante a tudo isso que está aí acontecendo. Né? Mediante tudo isso que está acontecendo. Por isso que vai haver essa expurgação toda no planeta. Tá? E como as pessoas estão mostrando o que são, tem gente, né, usando, né, o poder que ele acha que tem e tomando decisões por si só, por conta própria, ou sob a influência, né, desses que estão por trás de tudo isso e que têm, né, interesses nisso. Certo? Nós estamos à beira, né, de uma guerra ferrenha. Nós estamos, né, à beira dessa guerra aí terrível que a humanidade está vivendo, que nós estaremos vivenciando. Certo? Enquanto isso, aqueles poucos, aquele um terço que procura manter o seu equilíbrio, aqueles que sabem que diante daquele conto, né, do pelicano,
certo? Que através do seu sacrifício, através da sua dedicação, consegue ressuscitar a força, a crença e a fé daqueles que sofreram e sofrem tudo que nós estamos vivenciando, certo? Né? Enquanto estiver água, estamos remando, certo? Olha, o dia que eu vi, né, Nossa Senhora colocando, né, um manto sobre o Brasil, seu manto de proteção, sabe quando a mãe intercede? Sabe quando a mãe ela coloca, né, o seu corpo para proteger o filho quando vem alguém para querer fazer mal para o filho? O que eu vi foi o manto de Nossa Senhora sendo colocado sobre essa grande nação, mediante aqueles que estão querendo fazer mal a ela e ao seu povo. Então a intervenção de Nossa Senhora é a mesma intervenção de uma mãe que, ao proteger seu filho, ela se levanta, ela vai à guerra, vai à luta, e se preciso morrer, ela morre para poder defender o filho. Viu? Tudo se encaminha, tudo está se encaminhando para que o chofar toque. Tudo está aí já matematicamente certo. Dentro dessas próximas horas, esses próximos dias, para que o chofar toque, para que esse silêncio mortal daqueles que todo mundo esperava que alguma atitude fosse tomada se rompa, tá? Dentro dessa estratégia mundial, por quê? Não se trata de algo interno, e sim externo. Não se trata de algo apenas interno. É só você parar um pouquinho e pensar que tem gente que não consegue ficar aqui dentro. Tem gente que não consegue parar aqui. Mal desce, está subindo e voando para outros lugares. Não consegue ficar. É só você parar e observar. Isso tudo tem uma razão de ser. Porque aqueles que eram para fazer alguma coisa e não fizeram, eles se calaram mediante uma pressão mundial desses mesmos que estão aí forçando esses outros a causarem esse aparente prejuízo mundial. Você pode ver que até a grande potência mundial, né, Estados Unidos da América, está do mesmo jeito. Está igual. As nações europeias, as nações asiáticas, está todo mundo igual. Ninguém está vivendo no paraíso. Ninguém está vivendo desse jeito. Ninguém. Ninguém. Né, dona Gilce? Tudo bem, dona Gilce? Então aqueles, veja só, o chofar é o rompimento do silêncio. O chofar é aquele toque que vai despertar aqueles que estão ali aguardando o sinal. Aqueles que recentemente, né, andaram pelas ruas de cabeça baixa, envergonhados, sem o orgulho de serem o que são. E não tem coisa pior para um ser humano que foi ensinado, preparado e treinado para servir com orgulho aquilo que ele acredita, aquilo que ele mais respeita onde ele está, do que ele ser impedido, ou de ele ter que fazer reverência àquele que ele não acredita. Mas como tudo tem que ser feito conforme o rito, o ritual, né, esse ritual, assim está acontecendo. Não por muito tempo, mas não por muito tempo, é daqui 500 anos não, tá?
Não é. Esse é um problema mundial, pela ação do anticristo, pela ação dos homens ignorantes, e por ação que nós falamos daquelas famílias que estão ali, né, por trás disso tudo, mantendo, né, o seu controle, ou a sua vontade, o seu jeito, e principalmente querendo manter-se ou querendo ficar imortais nesses corpícios que eles têm, porque eles estão trabalhando muito para desenvolver a inteligência artificial para que eles consigam transferir a inteligência deles a um desses corpos que eles já criaram e já tentam transferir todo o seu conhecimento, só que eles não conseguem transferir a personalidade. As máquinas recebem conhecimento, as máquinas não tomam personalidades. E é nisso que eles estão ali com os burros na água, porque o espírito ele não sai de um corpo e adentra um corpo ali que foi gerado ou criado para que ele pudesse ser animado. Eles não têm esse poder. Eles não conseguem fazer um Frankenstein, não é? Aquela ideia do Frankenstein, usar toda uma energia para transferir, né, o conhecimento, ou transferir o espírito, a alma para um outro corpo que foi ali remodelado com aqueles pedaços todos. Entende a história do Frankenstein? Pedaços de seres humanos, pedaços, partes, semelhante ao que fazem hoje. Pega o DNA daqui, o DNA dali, para criar um campo perfeito, um corpo perfeito. E esquece que é o espírito que anima o corpo, não o corpo que ele modela o espírito. É isso que eles não conseguem ainda fazer. Por quê? Porque eles são ainda ignorantes. Ok? Espero que vocês cuidem da saúde de vocês, da saúde mental, física. Vocês protejam principalmente o pulmão e a circulação de vocês. Vocês possam tomar bastante água, água boa. Vocês possam ter uma saúde exemplar. Uma coisa eu falo para vocês: procurem comer bastante vegetais. Procurem comer bastante vegetais, bastante legumes, tá bom? Evite, né, esses embutidos, evite embutidos. É gostoso, mas evite. Não aperta o botão vermelho lá da tua saúde, não faz isso não. Tem muita gente que te ama, que te quer bem. Procure vencer, né, as suas fraquezas, as suas tentações. Tomem cuidado com isso. Comam bastante frutas, bastante legumes. Comam, pelo amor de Deus, façam isso, para que você tenha forças para andar, forças para cuidar das suas articulações, força para que o seu sangue não vire uma gelatina, para que ele possa fluir como um rio caudaloso por todos os igarapés, por todos aqueles arroios, por todos aqueles rios, para que esse oceano de vida possa ser ali calmo e feliz. Bebam bastante água, água boa. Bebam água boa, tá? Comam bastante legumes e frutas. Procurem não comer muitos alimentos industrializados. Eu sei que para muita gente é difícil não comer, mas quanto mais natural for a sua alimentação, melhor você vai desinflamar o seu corpo e mais tempo de vida você vai ter para poder cumprir sua missão, ok? Tá bom? Mônica, meu filho não está nem aí, né? Só transfoods, mas olha, a quem amo repreendo e castigo. Certo? Às vezes, né, a gente deixa os filhos viciarem nesses fast foods. Eles ficam viciados nisso, é como droga. É como droga, esses fast foods são como drogas. Tem gente que não consegue ficar sem. Tem gente que não consegue comer uma salada.
Tem gente que está com um problema grave de saúde e não consegue comer uma folha de alface para poder abaixar a pressão. Tem gente que está com um problema sério nas articulações e não conseguem comer os legumes para desinflamar esses pontos, para parar de sentir dor. A gente fica triste quando a gente ouve, né? Ou quando a gente vê esses casos. É uma tristeza gigante, porque hoje você estava conversando com a Renata, falando para ela justamente isso, né? Ninguém merece ter dor. Dor nenhuma presta, dor nenhuma é boa. Nem dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido, dor no ombro, dor no braço, dor de cotovelo, dor nos dedos, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na planta do pé, dor no quadril, dor no ciático, dor na coluna, dor no pescoço, dor na clavícula. Ninguém merece. Tudo isso é fruto de inflamação. Inflamação, na maioria das vezes, provocadas por uma sequência alimentar errada. Então eu falo para vocês, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar, tá bom? Ora pois, vocês podem ajudar o canal? Como diz o povo aí que sempre pede, né? Vocês podem dar likes, compartilhar, ajudar. Pode ajudar a manter o canal? Vocês podem ajudar? Eu agradeço. Bom, Rita de Alencar. A humildade de um ser é que o transforma numa liderança eterna. Aqui na Terra ninguém dá muito valor às pessoas humildes, que sempre elas servem aos outros, sempre ajudam os outros. E nem sempre aqueles que servem são reconhecidos por aqueles que são servidos e ajudados, porque muitas das vezes estão numa condição subalterna. Rita de Alencar, né, ela foi uma enfermeira que ela viveu, né, aqui no Brasil, trabalhou, né, na Santa Casa de São Paulo. Ela nos revela que ela tinha um outro nome, por ter ainda membros, né, de sua família e gente que causou-lhe problemas, então ela também não quer causar problemas a ninguém. Ela foi uma servidora que desencarnou lá nos idos, né, dos anos 70, final dos anos 60, 70. Ela até pede que não dê a data direitinho, porque senão já vão correr lá, né, nos arquivos, vão procurar a história e vão depois encher o saco da família, né? E ninguém quer isso, nem eu. Então eu respeito a palavra deles. Rita de Alencar, ela realiza um trabalho junto a uma equipe de socorristas no plano astral. Ela comanda uma falange de trabalho, e aqui na Terra ela tinha 1,56 m, 57. Era uma enfermeira muito dedicada à causa, muito dedicada mesmo. Ela desencarnou, inclusive, por questões absorvidas ali dentro, quando houve problemas, né, de doenças naquele período. Ela foi uma das que desencarnou em serviço, auxiliando seus irmãos de trabalho, auxiliando até os enfermos. No plano espiritual, ela lidera médicos de todas as linhas, de todos os segmentos, inclusive aqueles que, no plano físico, trabalhavam juntos ali, só que não davam a importância, a dedicação que ela tinha. Guardem bem esse nome, né, Rita de Alencar, por quê? É esse espírito, né, que recolhe, né, os nomes das pessoas
diante dos problemas apresentados, e ela apresenta, né, esses nomes ali junto à equipe de socorristas espirituais. Ela trabalha diretamente com o Dr. Bezerra de Menezes. A equipe de trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, essa falange, né, de médicos espirituais, são mais de 50 mil médicos que atuam no plano espiritual sob o comando de Bezerra de Menezes, nas diversas regiões do Brasil e do planeta. Tá? E ela é uma das que comandam, e ela está ligada diretamente à nossa casa e a todo esse trabalho que a casa desenvolve no campo do auxílio. A partir desse momento, né, ela estará atuando diante, né, do pedido de vocês no livro de orações. Você sabe que existe um livro de orações no site que a gente tem, www.tens.com.br. Tem um livro de orações ali, livro de orações e visitas espirituais. Então, a partir de agora, todas as pessoas que colocarem ali os seus nomes pedindo as visitas para a saúde, para socorrer filhos, família, ela recolhe esses pedidos e ela encaminha esses pedidos àqueles espíritos capacitados para poder ajudar a reorganizar a vida desses seres. Ela contou muitos fatos, né, que ocorreram, né, durante as visitas espirituais. Me lembro de um dos casos que ela falou ali a respeito do bairro da Liberdade, no caso de uma família, num processo de desencarne. Muitos casos que aconteceram ali na região do Pari, em Belém, no Belenzinho, no centro aqui de São Paulo, ali na região de Santo Amaro, em todos esses lugares onde as pessoas iam, né, pedindo ajuda. Então, quando você colocar o seu nome pedindo, existe, né, esse ser. Depois a gente fala mais sobre o trabalho dela e da equipe que ela lidera, principalmente a problemas de saúde, para que ela encaminhe a vocês esses profissionais espirituais que irão te ajudar a que as pessoas possam melhorar a sua saúde através do socorro espiritual e também do encaminhamento material correto. Então, quando vocês forem aos médicos na Terra, tá? Quando você for fazer uma consulta, for fazer exames, ou se você esteja fazendo algum tratamento e que você ainda não sabe em qual hospital ou qual médico que você vai cair, com quem você vai falar, sugira uma sugestão, tá? Que você mentalize, né, esse nome, Rita de Alencar, para que ela coloque ali no seu caminho, coloque ali junto de você, para que você escolha aqui no plano físico o médico profissional certo, para poder te atender ou atender aquele ao qual, né, a pessoa com o qual será consultado, será operado, será ajudado, será feito tratamento ou coisa assim. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Ela estará nos ajudando nesse momento aqui no Brasil, principalmente. Quem está fora do Brasil, ela vai encaminhar também aos espíritos, né, que atuam fora do Brasil também, não importa a região do planeta, porque os espíritos, eles se comunicam e trabalham em conjunto. Os que estão no plano físico criam problemas e um tenta atrapalhar o outro para ver se consegue ganhar alguma coisa. Mas estão mentalizando, né, o nome dessa senhora, esse espírito iluminadíssimo, até mesmo o campo material que você vai, entendeu? Você guarda isso contigo, não adianta você ligar
falar pro médico, falar pra recepcionista, pro enfermeiro, não sei o quê. Ah, foi a irmã Rita de Alencar que me encaminhou. Não precisa. Se quiser falar também, sem problemas. Você vai receber esse amparo, ajuda até para resolver coisas de saúde, principalmente, aqui no plano físico. Tá bom? Tudo é possível aquele que crê. Você sabe que quando você reencarna para fazer o bem, até mesmo quando você desencarna, viu? Né? Não é meio-meio, viu, dona Inês? Não é meio-meio. Meio-meio, ela atuou e atua. Meio-meio está aí no processo reencarnatório, né? Ela disse que voltaria, né? Ela está aí no meio já. Tá bom? Não é meio-meio, tá bom? Deixar bem claro isso. Tá? Mas só para você ter essa referência, tá bom? Assim que for possível, eu tiver uma imagem, né, uma foto, uma fotografia, nem que for desenhada, porque às vezes a gente não tem acesso às fotografias dela, exatamente até o trabalho, né, que o próprio Chico Xavier fez para que trouxesse a imagem de quem foi Meimei aqui no plano físico. Tá bom? Então, tem lá o nosso site, se você quiser. Tem lá o livro de orações. Coloca lá seu nome, só o nome. Nome e data de nascimento. Você não precisa botar CPF, não precisa botar cartão de crédito, não precisa botar nada não, tá? Pelo amor de Deus, viu? É só o nome, entendeu? Ninguém vai fazer nada com o teu nome. Ninguém vai fazer nada de errado com o teu nome, pelo amor de Deus. Tá? Isso vai para ajudar a todos nós. Todos nós. Ok? Tá bom? É isso. Então, eu estou aqui pedindo a ajuda de vocês. Pedindo ajuda para que vocês ajudem o canal. Para tornar-se membro. Certo? Eu não posso falar o nome que ela tinha aqui, a não ser que ela me autorize, tá, gente? Não posso. Então, Rita de Alencar, tá bom? Quem é Meimei, não sabe quem é Meimei? Nossa Senhora. Tem alguns livros que Chico Xavier trouxe dos relatos de Meimei. Um amor, um anjo em pessoa. Um anjo em pessoa. Né? Está em Stanford. Um abraço a vocês de Stanford. Peço humildemente, puder ajudar o canal, puder nos ajudar aí com o cimento, puder nos ajudar com o nosso sonho, tá bom? Daqui a alguns dias, até vou ver com a Renata depois, nós criamos ali uma coisa que é comum, né? Um site com rifas, certo? Não sei se o nosso site, preciso ver com o Leon, se dá acesso a esse site com rifas, para que a gente consiga angariar recursos através daquelas rifas que tem ali, para nós iniciarmos, né, as reformas necessárias já para preparar todos os ambientes do nosso sonho. Né, Jaqueline? Vocês estão enviando os boletos novos, veja só. Como infelizmente aquela instituição lá fez o favor de apagar tudo e deletar tudo, nós não temos mais nem, nós não conseguimos mais nem ter acesso àqueles que nós tínhamos. Então pedimos humildemente a todos quantos receberam, né, aqueles boletos, aqueles carnês, entre em contato lá conosco, tá? Entre em contato lá, tanto pelo telefone fixo, né, o 3311, né? 3354 1500, ou pelo site, ou pelo faleconosco@tens.com.br, certo? Nós vamos lá colocar naquele site de rifas lá,
bastante coisinhas simples. E nós vamos também depois colocar, né, um outro instrumento lá. Eu acredito que todo mundo depois vai querer, né? Eu vou falar, nós estamos vendo toda a parte jurídica legal para que a gente consiga fazer aquele sorteio e com isso termos condições de já iniciar, né, as obras. Ok? Tá bom? É. Já tem o site, Renata, da rifa? Tá pronto? O site lá da rifa? Então vamos ver. Eu vou ver o que está faltando. Tá? Por aqui com a Renata, amanhã ela pode ver isso aí lá. Aí você entra lá no site, certo? Né? E vamos que vamos. Né? Aquele imóvel lá, que foi da Ford, aquele nós não conseguimos comprar. Não conseguimos, né? Não conseguimos o valor. Aquilo lá nós não conseguimos. Conseguimos um outro menor, mas que já vai dar para começar. O importante é isso. Vai dar para começar. E mais uma vez eu falo a respeito dos terapeutas familiares. Você sabe que a nossa casa, nós ensinamos nessas terapias também. Existem muitos lugares por aí que ensinam. Nossa casa também ensina. Certo? Quando a gente vai nas caravanas, em algumas caravanas, quando se criam esses grupos aí nessas caravanas, nós temos aí, né, os terapeutas capacitados que podem ensinar o reiki, a reflexo, a cromo, radiestesia, certo? Então, quando a gente vai nas caravanas de luz, por exemplo, quando há esses grupos formados, eu sei que formou-se uma equipe lá em Cascavel, certo? Já se formou uma equipe ali em Maringá, já se formou uma equipe ali, né, em Santa Catarina, e assim por diante. Certo? Né? Aqui também tem boleto para essa pessoa que era só na Universal. É que para a gente poder ajudar as pessoas, a gente pede doações. As doações são espontâneas. Doa quem quer, quem vê, quem conhece, certo? Quem comprova aquilo que é feito, como a gente sempre fala, certo? A respeito de todo o trabalho que a gente faz. Sabe por quê? Porque estando aqui no mundo material, tudo custa. Custa a gente dar o pão para as pessoas comerem. Custa, né, o sapato que a gente doa. Custa as cestas básicas que a gente entrega. Custa a limpeza do ambiente onde a gente está. Custa a energia elétrica para manter a luz e as lâmpadas, né, e a energia acesas. Custa para a gente manter ali algumas pessoas para poderem estarem ali dentro trabalhando de uma forma correta dentro da lei. Custa pagar a água que é utilizado para limpar os banheiros. Custa para a gente pagar a internet para poder estar falando com vocês. Por isso que a gente fala que isso é espontâneo. Isto é espontâneo. Não existe obrigação e nem existe essa coisa de troca, né? Só recebe aquele que paga. Isso não existe. Certo? Isso não existe na nossa casa. Né? Custa, né, o aluguel do imóvel, custa, certo? O proprietário quer receber em dia, certo? Ele recebe em dia, porque há pessoas generosas que nos ajudam a que a gente mantenha as portas abertas, inclusive nos dias de pandemia, que a grande maioria das casas fecharam, das igrejas fecharam, nossa casa esteve aberta para sempre ajudar as pessoas. Então, infelizmente, aqui no mundo material, tudo custa. Tudo custa.
certo? Não é para o enriquecimento de ninguém, certo? Não é para comprar artigos de luxo, certo? Tá bom? Por isso que a gente pede. Nós fizemos uma campanha para poder expandir esse trabalho das terapias no auxílio às pessoas, certo? Então, infelizmente é assim. Eu sei que muita gente fala, o problema é de vocês, né? Que quiseram se meter em ajudar os outros. Ok, certo? O problema é nosso. A gente tem boa vontade, tem predisposição, trabalhamos em média de 15 a 16 horas por dia, certo? Sem esperar a remuneração, certo? Não é para comprar avião, não é para comprar helicóptero, não é para comprar passagem aérea de primeira classe, não é para gozar férias no Caribe, não é para gozar férias por aí, de jeito nenhum, certo? Mas para poder ajudar as pessoas. E quem quer ver, no último sábado de cada mês, sempre, né? No último sábado de cada mês, nós entregamos as cestas básicas, né, para as famílias que estão cadastradas. Todos saem de lá alimentados e com uma cesta que dá. Pelo menos a gente espera que dê para a pessoa comer comida. Tá certo? Então, a gente pede. Né? Porque Jesus diz, né? Pede que Deus vos dará. Prova disso, que as terras que estão lá hoje, né, no Mirante, né, de Saracali, que é reconhecido lá pela cidade de Pouso Alegre, né, que é o único mirante, né, existente, né, dedicado a Santa Sara, certo? Tá lá. A visitação é gratuita, para quem quiser ir lá conhecer, tá bom? E é assim. Então, para quem perguntou, a resposta foi dada. Então, eu estou encarnado, eu ando com os pés no chão. A gente luta, né, porque reza a lenda, né, na Constituição do Brasil, que as igrejas e as casas espirituais, elas seriam isentas, né, de IPTU. Nós estamos lutando até hoje para conseguir a isenção de IPTU, ali do prédio onde a gente está, certo? Aí, né, um ex, né, governante aqui do estado, ele mudou ali a lei aqui do estado e só pode isentar o espaço onde as pessoas ficam. Acredita nisso? Não o prédio, não a casa, não o tamanho todo da casa, não. Apenas uma fração. É por isso que se reencarna. Tá bem? Então, tá aí. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em Michele da Silva Pereira. Você foi assistir o documentário sobre Abraham Lincoln? Muito bem. Muito bem. Você capiscou? Bom, gente, eu sou assim, sou muito sincero naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Certo? Tá bom? Então, mais uma vez, estou aqui. Se você puder ajudar, eu agradeço. Se não puder ajudar, a amizade é a mesma. O carinho é o mesmo, o respeito é o mesmo, certo? Todos os atendimentos espirituais da casa são gratuitos, certo? Todos recebem uma sugestão de tratamento e todas as coisas que são sugestionadas ali pelo espírito, que a gente não pode falar que é uma prescrição, certo? A pessoa pode adquirir aquilo onde ela quer que esteja. Ela não é obrigada a comprar nada na casa, a pessoa não é obrigada a ajudar a casa. Só que é bom, né, quando a gente está dentro da casa, ou quando a gente precisar de uma casa espiritual, ela esteja aberta, porque muita casa espiritual fechou as portas porque ninguém ajudava a pagar a luz, a pagar os impostos, a pagar o salário, né, de trabalhadores, que tem que ter. Ok?
sigamos fazendo a nossa parte. Ok? Abraham Lincoln está reencarnado? Oh, yes! E reencarnar no Brasil não é regredir não, tá? Reencarnar no Brasil não é regredir, é progredir. Né? Um abraço pro Enzo? Tá bom. Vou mandar um abraço pro Enzo. Tá bom, gente? Ó, eu estou aqui. Se você puder ajudar, eu agradeço. Vá conhecer a Colônia de Esperança, venha conhecer nossa casa, venha acompanhar os trabalhos que a casa faz e ponto. Deus abençoe. Fazer uma prece, né? Né, Orcídio? Não pode ser mal educado, né? Olha só o que caiu aqui, ó. Abri aleatoriamente meu livro de prece aqui. Poema Palavras de Francisco Cândido Xavier. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sossobar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Deus os abençoe. Eu estou aqui. Eu acredito em Deus. Eu acredito nos espíritos. Eu ando com os pés no chão. Eu estou encarnado. Trabalho aqui no plano físico. Sei das dificuldades que é fazer o bem. Por quê? Conforme foi dito aí agora há pouco, né, alguém escreveu. Entendeu? Infelizmente, né, as pessoas fazem comparações de uma forma muito errada. A gente não pode julgar a não ser julgado. A gente não pode achar que tudo farinha do mesmo saco. A gente não pode menosprezar. Por quê? Nossa casa, ela teve um trabalho heróico nessa pandemia, diante de milhares, milhões de pessoas que foram ajudadas através da internet.
E nós, né, com um jeito assim bem precário, bem simples, com o sacrifício de cada um dos trabalhadores da casa, conseguimos manter, né, aquelas lives no ar, enfrentando 1 milhão de problemas. Graças a Deus, todos superados. Então, quando a gente pede a vocês doações, não se sintam ofendidos. Você apenas doa ou não doa. Ponto. Simples. Não quer doar? Não tem problema. Não é fácil, gente. Pra gente ter que pedir ajuda para continuar ajudando a muita gente. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram curadas. Não são promessas de cura, foram curadas mesmo. Ficaram bem. Certo? Eu tenho um sonho. O sonho é este centro holístico hospitalar para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. Quem são essas pessoas? Não faço ideia. Não faço ideia. O importante para mim é ajudar. Se a pessoa entrou na casa e saiu de lá melhor, tá ótimo. Deus abençoe. Amanhã faremos a live lá de Belo Horizonte, tá bom? Seguiremos viagem lá a Belo Horizonte amanhã. Ok? No domingo estaremos fazendo lá, né, o Café com Espiritualidade lá em Salvador, na Bahia. Procurem lá a nossa irmã Durvalina, quem organizou, né, juntamente com a equipe, todo esse trabalho. Sigamos adiante. Deus abençoe. Uma ótima noite a vocês. Um ótimo dia para quem está no outro lado da terra. Muita paz. Deus abençoe.